Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Aqui está a nossa terceira palestra para a disciplina de liturgia. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de todo poder. Deus é digno de adoração, de toda a adoração, da adoração de toda a sua criação e de todas as suas criaturas. Está sentado num alto e sublime trono, laureado de glória, de poder, de virtude e de majestade. Deus é o único que pode ser adorado, porque só Ele é Deus. Fora de Deus não pode haver adoração, porque vai se tratar de idolatria. E a idolatria é um pecado. A idolatria é adorar qualquer outro ser ou qualquer outra coisa que não seja Deus. Portanto, Deus deve ser adorado. E a grande pergunta é: como adorar a Deus em espírito e em verdade? Jesus, ele diz: o Pai procura esses adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você pega todo o Antigo Testamento e você vê a luta pela adoração autêntica a Deus contra os falsos deuses, os ídolos. Existe uma condenação, desde a primeira página da Bíblia até a última, contra a idolatria. Por quê? Porque a pessoa, adorando o falso Deus, na verdade, está adorando a demônios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: as coisas que os gentios sacrificam aos demônios são sacrificadas por meio dos ídolos. A pessoa está diante de uma estátua feita de pau, pedra, gesso, mármore, papel. E esta imagem, ela está escondendo um demônio por trás. Um anjo caído, um espírito imundo. E não é Deus quem está sendo adorado. Por isso, é importante ler e reler cada página das Escrituras para poder colocar o teu culto, a sua adoração, unicamente em direção a Deus. É tão importante essa questão que Abel, ele adorou a Deus. E Caim? Caim não adorou a Deus, por isso foi rejeitado. O culto que Caim prestava já não era para Deus. Depois você vai ter toda uma história de Noé, Abraão, os patriarcas, até chegar o tempo da lei. Quando chega na lei, Deus regulamentou o culto, estabeleceu uma família sacerdotal, o lugar da adoração, quais animais seriam permitidos para o sacrifício e quais não seriam permitidos, quais seriam as leis rituais, o que seria necessário para que Deus aceitasse a adoração. A gente tem um episódio na Bíblia de 2 filhos de pastores que foram mortos no culto. E foram mortos porque praticaram aquilo que a lei não permitia. Levaram fogo estranho perante o Senhor. E por quê? Haviam madeiras determinadas para o sacrifício, que poderiam ser colocadas ali para lenho, e outras que não. A gente não sabe com certeza o que é aquele fogo estranho, embora que o profeta Jeremias diz que os israelitas, eles não adoravam a Deus, eles levavam o tabernáculo de Moloque. Bom, a gente sabe que Arão, ele trouxe aqueles filhos do Egito junto com ele. Talvez alguma coisa da cultura egípcia. Fica um enigma. Fato é, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A sinagoga, ela promoveu e ainda promove cultos de adoração a Deus nos moldes do Antigo Testamento. O Templo de Salomão, o Templo de Esdra, o templo reconstruído por Herodes, todos eles eram monumentos para chamar o adorador para a adoração. Tem todo um ritual em volta. E, no entanto, Deus dispensou tanto o tabernáculo
quanto ele dispensou os templos. E agora? Agora é em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em prédio feito por mãos de homens. Deus é quem vai encontrar o seu adorador. Nós falamos para você aqui na aula anterior que as sinagogas fecharam as portas para os cristãos, para que os judeus cristãos não mais fossem nas sinagogas e assim pregassem o evangelho. Falamos que a igreja teve que instituir a sua própria liturgia, mas com toda a amplitude da igreja, com toda a sabedoria que foi dado aos apóstolos e depois aos pais da igreja, a liturgia se proliferou, mas ela também se corrompeu. Infelizmente, a institucionalização da adoração, o regramento, o sacramentalismo, esfriou a adoração. Acontece até um ritualismo, até que acontecem entoações e entonações de cânticos, de louvores, até uma certa comoção. Mas pense bem, a liturgia, ela é algo refinado, refinado pelo Espírito do adorador e pela verdade da palavra de Deus. Foi por isso que surgiram os reformadores, levantados por Deus para trazer a igreja aos moldes da adoração do Novo Testamento. E a igreja reformada, ela fez bem o seu papel, mas ela também entrou pela frieza espiritual, algo muito objetivo, algo muito cru, algo muito ortodoxo em sacrifício do emocional. Surgiram os movimentos subjetivos, pietistas, que davam maior valor à devoção. Surgiram os anabatistas, os batistas, os metodistas, a história fala dos quakers. Quer dizer, sempre houveram movimentos de carisma, de envolvimento com as entranhas, envolvimento com as emoções. Até que na virada do século XIX para o século XX, nós temos a explosão do pentecostalismo. Igrejas norte-americanas, lideradas por pastores negros, davam maior liberdade para o culto a Deus, com mais alegrias, palmas, expressões entusiasmadas e uma leitura mais simples da Bíblia, não tão teológica, não tão objetiva, não tão científica, não tão crítica. E essa leitura simples da Bíblia trouxe fé ao coração desses pastores para buscarem o Espírito Santo com evidência do falar em línguas estranhas e outros dons espirituais. Deus ouviu as orações, os dons foram devolvidos para a vida comum da igreja, sinais começaram a acontecer. Deus está sendo adorado. Os pastores estão adorando a Deus. E aquela divisão, ministério de um lado, laicato do outro, foi diminuído pelo Espírito Santo. Nos conta a história que a Rua Azusa, ela era aberta, né? O movimento que começou na Rua Azusa era um movimento aberto. O salão ficava com as portas abertas. Quem sentia vontade de cantar, cantava. Quem sentia vontade de orar, orava. O púlpito era franqueado. Quem queria pregar, ia pregar. Mas havia um temor de que ninguém deveria falar ali pela carne, pela emoção. Ele nem teria nenhum tipo de ibope. E, consequentemente, aquele movimento se espalhou, alcançou as igrejas dos brancos, né? Porque a segregação racial lá nos Estados Unidos era algo muito severo, alcançou as igrejas tradicionais, alcançou as igrejas da Europa, alcançou o movimento missionário, os missionários foram batizados com o Espírito Santo e se esparçaram pelo mundo, inclusive chegando aqui no Brasil. E trazendo a tocha do pentecostalismo, um culto mais simplificado, na língua das pessoas, com ênfase na pessoa do Espírito Santo, o sinal da presença de Deus. Esse é o movimento pentecostal. O movimento pentecostal acreditando no batismo com o Espírito Santo para todas as pessoas indistintamente. Qual sinal? Línguas estranhas e os dons espirituais. E com isto, as próprias igrejas, chamadas de igrejas históricas, tradicionais, tiveram que dar uma revisada na sua pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo.
Algumas combateram veementemente e outras deram espaço para os chamados renovados. Surgiram presbiterianos renovados, batistas renovados, movimentos adventistas que pregam a volta do Senhor Jesus. E a liturgia? Bom, a liturgia, ela tem um momento de pregação da palavra de Deus, existem momentos de louvores ao Senhor, é feita uma abertura para as ofertas e dízimos. As igrejas investiram muito, muito mesmo na fé do poder da oração, e por isso nós chegamos até os anos 80 com os crentes na sua simplicidade, lendo a Bíblia, com pouco conhecimento teológico, pouquíssima instrução mesmo, a grande maioria de pastores totalmente assim, leigos, trabalhadores do dia a dia, que em voluntariado tomaram conta da igreja do Senhor. Igrejas pequenas, congregações pequenas e grandes catedrais também. Tudo estava indo praticamente assim, às mil maravilhas na virada do século, lá dos anos 90. Nos anos 90, Estados Unidos, Canadá, começou a febre do avivamento de Toronto, e paletó ungido de um lado, dente de ouro do outro lado, e unção do riso para cá, o advento da internet, as igrejas comprando horas nos programas de TV, a inserção de tecnologia no culto e o gospel. O movimento gospel inaugura uma nova etapa e você tem aqui o surgimento do neopentecostalismo. E o neopentecostalismo, ele traz elementos do mundo empresarial, a linguagem, a metodologia, a visão, a forma administrativa, e influenciando, inclusive, na liturgia, no culto das igrejas. Os fiéis passam a ser chamados de associados à oferta. A pessoa pode receber uma espécie de cota e ela vai mensalmente pagando as suas cotas. Toda essa nomenclatura, ela vai modificando a igreja clássica e a liturgia clássica também. E os cultos se transformam em o show. Tem um show, tem uma apresentação, existe o contra-regra, bastidores, pessoal vai maquiado para a frente da câmera, a linguagem é rebuscada e o exorcismo, a expulsão de demônios, a contratação de pessoas para se passarem por doentes, enfermos, endemoniados, contando testemunhos falaciosos, fantásticos, a teologia da prosperidade invadindo as bibliotecas, livros de autoajuda, seminários para ensinar as pessoas a enriquecer, a não adoecer, e tudo isso aí acontecendo agora no século XXI. O século XXI é chamado o tempo do desconstrucionismo. Isto é, nós estamos na pós-modernidade, e a pós-modernidade é esse período em que a gente desconstrói todos os valores que houveram sido herdados lá dos tempos antigos. As igrejas estão modernizadas, a liturgia está modernizada, e as igrejas pentecostais? As igrejas pentecostais se embrenharam pela política. Agora, as igrejas pentecostais, elas elegem seus vereadores, deputados, senadores, os pastores, eles são prefeitos, são governadores, disputam a presidência da República, se envolvem com política, e aí você diz, mas é bom, a igreja tem que se envolver mesmo, e em que isso afeta a adoração a Deus? Vamos lá, você pega o bezerro de ouro que foi adorado no deserto. Deixa eu aproximar aqui a câmera. O bezerro de ouro, ele simboliza a Torre de Babel. Deus aprovou o bezerro de ouro? Não. Deus aprovou a Torre de Babel? Não. Quando Israel no deserto estava adorando os demônios, Deus aprovou? Não. Serpentes voadoras vieram sobre eles. Quando o templo de Salomão se desvirtuou das suas finalidades, o que fez Deus? Destruiu por completo.
e o templo de Herodes não ficou pedra sobre pedra. Deus recebeu o sacrifício de Caim? Não. Deus deu uma nova oportunidade para Esaú? Não. Deus suportou Saul? Também não. O que aconteceu com Acabe, Jezabel e todos os idólatras? Eles não foram poupados. A Bíblia é clara quanto ao pecado de idolatria. Deus condena. Por isso, a adoração ao Senhor nosso Deus deve ser feita com o Espírito e com a verdade. Tem que haver um encontro entre a ortodoxia da palavra de Deus e a pureza do coração, tomando todo cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Nós estamos agora no tempo do sincretismo religioso entre a fé evangélica e as demais religiões, inclusive religiões que fazem adoração ou invocação a espírito dos mortos. A linguagem de mercado. Esta linguagem do mercado, ela realmente torna o ambiente muito secularizado, e não é só o ambiente. A própria devoção é uma devoção líquida, de momento, de instante, não é algo que perdura, não é algo que converte as pessoas. São igrejas de trânsito. Significa, a pessoa entra, recebe lá uma bênção, como se fosse semelhante a um passe, e depois ela volta para a sua vida diária sem um comprometimento de adoração e de conversão. O problema disso tudo é a própria negação do Evangelho de Jesus. Nós não podemos voltar para aquele tempo medieval do sacramentalismo, em que o prédio ele representava o próprio céu. Não é isso. Mas também a gente não pode descambar de forma alguma para o secularismo. Ah, tem bateria? Sim, mas não é um show de rock. Tem guitarra? Sim. Tem saxofone? Sim. Mas não é jazz. Existem representações artísticas, até mesmo com gestos? Sim. Mas não é teatro. Tem que haver o domínio da oratória, da retórica e da homilética? Sim. Mas não é um palanque político. Não estamos tratando de uma tese de doutorado. É a pregação da palavra de Deus. Neste exato momento, você está estudando conosco aqui no Instituto. É importante você sair lá do outro lado da linha, sair formado, bem formado, consciente de que você está formado como teólogo. Mas é importante você perceber, nós estamos falando de Deus na presença de Deus. Nossa preocupação é de que você seja um teólogo cristão, que tenha passado pela experiência do novo nascimento, que acredite na presença do Espírito Santo e na necessidade de o Espírito Santo conduzir você até mesmo nas suas horas de estudo. Desde que momento você está estudando conosco? Veja ao ponto em que nós chegamos. Eu, como professor de teologia, mantenho a minha devoção, mantenho a minha piedade. Me preocupo de estar aqui diante da câmera gravando para você, mas com uma consciência para com Deus, porque senão você sai aí um profissional da teologia. E isso vai ser ruim. Por quê? Teologia não é profissão, é vocação. Você investiu para aprimorar o seu conhecimento, para receber uma boa formação. Mas você deve ser um adorador de Deus em espírito e em verdade. Vai ter o senso crítico, mas vai ter um coração piedoso para divisar o joio e o trigo. Deus vai mostrar para você. Elementos importantes do culto, você vê que são esses aqui, tá bem? Deixa eu mostrar para você aqui no nosso livro-texto. Fala-se do batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais ditam os padrões na liturgia. A cadência do culto é determinada por ele. Não é um aquecimento para a palavra, é algo contínuo. A adoração começa profundamente na alma, como uma reação espontânea à grandeza de Deus. Louvor avivado. Nós sabemos que existem
diversos momentos de adoração a Deus, inclusive com música, e toda a sorte de instrumentos. Nós não vamos dizer, esse instrumento aqui é sacro e aquele instrumento é profano, mas existem ritmos que eles não agradam ao paladar da adoração. Existem ritmos tão extravagantes que só colocam as pessoas para dançar, e às vezes danças sensuais. É um agito da carne. Por isso, a adoração tem que ser animada, tem que ser avivada no momento apropriado. Há louvores que eles levam as pessoas à reflexão, aquela reflexão um pouco mais melancólica, um pouco mais pesarosa, e tem aqueles louvores que eles são avivalistas. A Bíblia diz: tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, faça dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Existe um momento que é o momento dos testemunhos, deixar que as pessoas livremente contem para toda a igreja a bondade de Deus, o socorro de Deus, a ajuda de Deus, os milagres do Senhor. Deixa o povo participar livremente. Nós não podemos ficar criando aqui porteiras, né, barreiras, cancelas, impedindo que as pessoas falem daquilo que Deus está fazendo em suas vidas. Ficarem engessando a liturgia, dizendo: não, agora a gente não vai mais deixar ninguém dar testemunho porque tem falsos testemunhos. Isso também não é apropriado. Agora, é importante ter uma maneira de filtrar. Oração avivada, sem hora para terminar. É mais ou menos assim, orando espontaneamente diante de Deus, não seguindo o responsório, não fazendo as rezas longas, as ladainhas intermináveis, mas oração movida pelo coração e também pelo Espírito Santo. Pregação ousada. Chegou o momento de abrir o Evangelho, falar de Jesus, falar sobre Deus, falar sobre a igreja, falar sobre a vida, falar sobre o porvir, falar sobre o perdão dos pecados, sobre o arrependimento, falar sobre todas as coisas, a família cristã, o cuidado com os filhos, o cuidado com as finanças, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, anunciando o Evangelho muito, o tempo todo, até a volta de Jesus. Aqui, ó, nós temos um modelo, tá bem? Da liturgia pentecostal. É um roteiro, tá? Ele não é algo assim inexorável e inquebrável. É um roteiro mais ou menos, tá? Que a maioria das igrejas segue. Oração pela presença de Deus, chamada à adoração, leitura oficial, cântico congregacional, testemunho, alguém canta sozinho, solo especial, saudação aos visitantes, oração pastoral, louvor, oração, pregação, apelo, ministração do altar, oferta, oração pelas ofertas, leitura de avisos e bênção apostólica, tá bem? Então, é mais ou menos um roteiro. O calendário pentecostal é simples, né? Consiste em dia do pastor, dia dos pais, dia das mães, Natal e Ano Novo. Quer dizer que existem ocasiões e ocasiões, e a igreja evangélica aproveita todos os momentos, tá bem? Aqui nós temos a implosão litúrgica dos dias atuais, após modernidade. E eu quero guardar essa leitura para a próxima palestra também, e assim você descansa um pouco, adicionando aquilo que você já estudou. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Aqui é o teu curso de teologia e a disciplina é liturgia.